Ex-marido me forçou a largar meu emprego e depois me deixou pela secretária dele. Na festa de aniversário do nosso filho, ele apareceu com sua parceira de caso para me envergonhar na frente de todos. Isso aconteceu com meu ex-marido, Kevin, de 38 anos, há pouco menos de uma semana. Kevin é um narcisista clássico, e ele esconde essas características muito bem. Eu tenho 36 anos e o conheço há 14 anos. Ele estava no mesmo time que eu no meu primeiro emprego, e ele foi uma espécie de mentor para mim inicialmente. Ele me ensinou os macetes do trabalho e estava lá para me ajudar sempre que eu me sentia presa, mas ele nunca tentou dar em cima de mim no trabalho. Ele nunca fez nenhum tipo de avanço ou se comportou de uma forma que me fez sentir que algo estava errado. 2 anos depois, quando eu tinha 24 e ele tinha 26, ele trocou de emprego. No último dia dele no escritório, ele me puxou de lado e me disse que gostava muito de mim e queria namorar comigo, mas nunca disse nada porque não queria deixar as coisas estranhas entre nós no trabalho. Mais do que eu gostar dele, fiquei impressionada com sua honestidade, e eu sempre soube que ele era um homem gentil e bom, então eu disse sim. Nós namoramos por um tempo antes de oficializarmos as coisas, e estamos juntos desde então. Nós encaramos a vida juntos, mas ano passado, ele me deixou por sua secretária pessoal, Gabriela, e é como se ele tivesse se tornado um homem completamente novo. No começo pensei que isso fosse algum tipo estranho de crise de meia-idade, dado como ele estava se comportando e como as coisas deram errado abruptamente. Mas era como se ele tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. O fato de ele ter jogado fora 11 anos juntos foi chocante para mim, e nas semanas iniciais depois que ele me disse que queria o divórcio, eu não conseguia entender exatamente por que algo assim aconteceria. Mas eu tenho feito terapia desde o divórcio, e lá eu aprendi que por baixo de todo aquele exterior de cara legal estava o maior babaca que faria com que você perdesse seus amigos, sua sanidade e sua autoconfiança antes de lhe dar o maior golpe da sua vida. E tudo isso acontece tão gradualmente que você nem percebe, mas você se transformou em uma casca do seu antigo eu. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele não me mostrou uma única bandeira vermelha no começo, mas revelou suas verdadeiras cores gradualmente. Kevin e eu nos casamos 3 anos depois de começarmos a namorar. Eu tinha 27 anos, e ele, 29. Nós dois estávamos trabalhando na época, e eu nunca disse a ele ou sequer indiquei que queria deixar o trabalho e ficar em casa. Isso não era eu. Eu tinha trabalhado muito duro para estar onde estava, e nunca imaginei que um dia não estaria trabalhando. No entanto, alguns meses depois de nos casarmos, houve uma mudança de gerência na minha empresa e fui demitida. Fiquei arrasada porque não tinha previsto isso. Na verdade, eu era a melhor funcionário da empresa e nunca imaginei que me demitiriam. Eu tentei me candidatar a empregos, mas não recebi muitas ligações de retorno. As que recebi me pagaram muito mal. Pedi a Kevin para me ajudar com as inscrições e me indicar alguns lugares. Ele disse que faria, mas nunca fez. Ele foi muito vago sobre toda a situação e, para ser honesto, esse deveria ter sido meu primeiro sinal para fugir, mas eu confiava e o amava demais para sequer compreender que ele faria algo assim. Surpreendentemente, durante toda a aprovação da procura de emprego, engravidei. Foi muito incomum porque sempre fomos cuidadosos, e eu estava tomando anticoncepcional, mas acho que essas coisas falham às vezes. Kevin me disse que era melhor eu parar de procurar emprego por enquanto porque tínhamos um bebê a caminho. Isso foi logo depois da consulta médica, talvez 8 semanas de gravidez. Eu disse a ele que o bebê ainda tinha um longo caminho a percorrer, e que eu não iria parar minha carreira. Ele disse que concordava comigo, mas ele apenas sentia que todo esse estresse sobre o trabalho e o bebê seria prejudicial para mim e que a essa altura, eu deveria fazer uma coisa de cada vez. Ele foi tão gentil e sensato sobre isso que eu estava convencida. Ele me disse que estava ganhando o suficiente para sustentar nós dois e que as finanças deveriam ser a menor das minhas preocupações. Isso me deixou muito tranquila, então decidi interromper a busca por emprego. E era exatamente isso que ele queria. Eu esperava que quando me sentisse melhor, eu voltaria a procurar emprego, mas, de alguma forma, isso nunca aconteceu. Quando toquei no assunto novamente, eu já estava grávida de 4 meses, e ele disse que eu deveria esperar um pouco mais. Então o meu segundo trimestre foi um inferno. Eu estava com dor constante, vomitando quase todo dia. Foi um desastre, e terminou em desastre também, porque um mês depois, perdi o bebê. Foi provavelmente o período mais sombrio da minha vida, e eu nunca desejo que ninguém passe por essa tristeza. E durante tudo isso não me senti tão apoiado quanto deveria.
Tive uma espiral de saúde mental por alguns meses, e demorou um pouco até que eu me sentisse melhor ou como eu mesmo novamente. Quando decidi que queria me candidatar a empregos novamente, Kevin pareceu bem contra a ideia. Ele não disse nada diretamente, mas não estava entusiasmado. Ele sutilmente insinuou que eu estava fora da força de trabalho há muito tempo e que seria difícil para mim conseguir um emprego. Eu me senti muito desanimada. Gradualmente parei de acreditar em mim mesma e parei de me candidatar a empregos. Ele demonstrou apoio, dizendo que eu não precisava me preocupar, que deveríamos nos concentrar em começar uma família e que as finanças eram sua preocupação. Eu acreditei nele e senti que nunca mais me encaixaria no espaço do escritório. Então me concentrei na casa e na família. Era exatamente isso que ele queria. Ele tinha me transformado completamente, pouco a pouco, corroído meu senso de identidade e me feito perder toda a fé em mim mesmo. Aconteceu tão gradualmente que eu nem percebi. E eu não o culpo só. Eu deveria ter sido mais inteligente, sem dúvida. Mas quando a única pessoa em quem você confia tão completamente tenta te derrubar, você começa a acreditar na versão dela das coisas. E foi isso que aconteceu. Eu me concentrei na família e 6 anos atrás eu engravidei. Fiquei muito feliz e muito cuidadosa dessa vez. Eu não conseguia suportar encarar o que eu tinha antes. 5 anos atrás, tivemos nosso filho, Jeremias. Kevin adorava Jeremias, mas ele e eu nos distanciamos. Eu atribuí isso a nós dois termos novas responsabilidades e não conseguirmos ter tanto tempo um para o outro. Não era algo que iria destruir o casamento. Nós discutimos algumas vezes, então eu pensei que estava tudo bem. Houve soluços aqui e ali, mas isso foi tudo, foram soluços. Tudo desmoronou há 1 ano e meio quando descobri que Kevin estava me traindo. Encontrei chats e fotos no telefone dele, e não sobrou muito para a imaginação. Em vez de agir com inteligência e planejar minha saída, agi impulsivamente e bati o telefone na cara dele. As coisas pioraram imediatamente. Ele tentou se defender de todas as maneiras. Primeiro, ele disse que não era nada. Depois disse que todos os homens fazem isso e, finalmente, disse que eu o estava negligenciando, forçando ele a procurar companhia em outro lugar. Ele passou pelo ciclo típico de abusador, negou o que aconteceu, minimizou o que aconteceu, desviou a culpa e, finalmente, acusou a outra pessoa de exagerar porque não é grande coisa de qualquer maneira. Bem, foi uma grande coisa para mim, e eu fui em frente com o divórcio. Kevin ficou chocado porque ele nunca pensou que eu realmente iria com tudo e o deixaria. Ele provavelmente pensou que, como eu dependia financeiramente dele, eu não iria embora e tentaria consertar as coisas, especialmente porque tínhamos um filho juntos. Não vou mentir, pensei em perdoar ele porque todas essas coisas passaram pela minha cabeça. Mas, de alguma forma, o bom senso prevaleceu, e percebi que não conseguiria lidar com esse desrespeito. Eu também sabia que se eu desse uma chance a ele, ele faria tudo de novo. Ele não é o tipo de pessoa que se sente culpada e conserta seus erros. Ele é o tipo de cara que testa o quanto alguém pode tolerar e continua forçando esse limite até que a pessoa desmorone. Não sei que tipo de prazer doentio ele tira disso, mas eu não ia dar essa satisfação a ele. Ele resistiu ao divórcio, e eu fui forçada a envolver a família dele. Para minha surpresa e seu choque, todos eles me apoiaram durante o divórcio. O pai dele chegou a renegar ele, e eles ainda não se falam. Até minha cunhada Simone, de quem eu nunca tinha sido próxima antes, me apoiou muito durante o divórcio e ficou ao meu lado como uma rocha desde então. Kevin nunca imaginou que sua própria família se voltaria contra ele e ficaria do meu lado, e quando ele percebeu o que estava perdendo, já era tarde demais. Agora, eu moro com Jeremias e tenho a custódia total dele. Kevin tem permissão para visitas, e isso me deixa desconfortável porque não quero meu filho perto da nova namorada do seu pai que, aos meus olhos, é praticamente ainda uma criança. Ela tem apenas 22 anos, enquanto Kevin tem 38, e eu não quero meu filho perto de uma dinâmica tão problemática. As coisas chegaram ao auge alguns dias atrás. Eu tinha dado uma festa de aniversário para Jeremias. Seus amigos e alguns familiares próximos foram convidados, incluindo meus sogros e minha ex-cunhada. Eu tinha convidado Kevin também, mas deixei claro que era só para ele e não queria que ele trouxesse ninguém com ele. Com isso eu queria dizer que não queria a namorada nova dele e esperava que ele respeitasse meus desejos. Mas eu estava muito enganada. Ele entrou valsando com a namorada 1 hora atrasado. Àquela altura, Jeremias já tinha perdido a esperança de que Kevin viesse. E ele parecia tão mal-humorado que partiu meu coração. Quando Kevin entrou, era óbvio qual era seu real motivo.
Ele não veio por seu filho, ele veio para tornar seu relacionamento público. E sua namorada estava vestida de forma completamente inapropriada para uma festa infantil, como se estivesse indo para uma boate. Eu queria dar um tapa nela ali mesmo, mas mantive a compostura porque não queria estragar o aniversário do Jeremias. Meu ex-sogro ficou furioso e me perguntou se eu queria que ele os jogasse fora, mas eu disse que não queria fazer cena. Ele chamou Kevin de lado e disse algo, e tenho certeza de que ele deu uma bronca nele, mas o estrago já estava feito. Havia outros familiares e alguns amigos lá, e todos eles estavam olhando para mim com pena. Eu odiava esse sentimento. Eu queria correr para o meu quarto e desabar, mas não o fiz porque sabia que era exatamente isso que Kevin queria. Todo esse drama era só para me fazer desmoronar, nada mais. E eu não podia, sob nenhuma circunstância, deixar ele vencer. O clima da festa azedou em um instante, e qualquer um com o cérebro e sistema nervoso funcionando podia sentir isso, mas aparentemente isso não incluía meu ex-marido. Ele desfilou como se tudo estivesse normal, tentando puxar assunto com as pessoas. A parte mais reconfortante para mim foi que ninguém estava nem tentando ser educado com ele. Eles nem fingiam gostar dele. Todos ali estavam olhando para ele com raiva ou desgosto ou evitando como uma praga. Isso incluía sua própria família. Quanto à namorada dele, ela estava se agarrando a Kevin como se sua vida dependesse disso, e eu não acho que ninguém além de mim sequer falou com ela. Estava ficando bem embaraçoso para ela, e ela começou a perceber isso, então ela não era tão burra quanto eu pensava. Ela tentou se envolver com as pessoas, mas a maioria delas a ignorou ou falou além dela. Esses momentos de apoio de pessoas conhecidas aqueceram meu coração. Foi bom saber que as pessoas ao meu redor não tolerariam esse tipo de comportamento. As coisas estavam ficando estranhas, e Kevin não estava tendo o efeito desejado, então ele fez algo totalmente maldoso. Ele sabia que eu estava por perto, e enquanto conversava com outro pai, teve a audácia de dizer que estava feliz por estar com uma mulher ambiciosa agora. Não uma mera dona de casa como eu. Eu não reagi, o que o frustrou, então ele insistiu no assunto. Ele disse que a namorada dele era tão cheia de potencial que ele se sentiu sortudo por ela ter escolhido ele, e era um contraste tão grande de estar comigo que bem. Ele não conseguiu terminar a frase porque alguém lhe deu um tapa. Eu me virei, e era Simone. Ela tinha dado um tapa no próprio irmão na frente de todo mundo. Houve um silêncio absoluto, e alguns pais foram embora com seus filhos em poucos minutos. Corri até Jeremias, mas ele parecia bem. Ele estava distraído e não viu seu pai sendo esbofeteado por sua tia favorita. Ouvi alguma discussão entre Kevin e Simone, mas não consegui entender o que eles estavam dizendo. Quando fui até lá, Simone estava rindo histericamente, e Kevin e a namorada dele pareciam ter sido humilhados. Eu não tinha ideia do que Simone tinha dito para fazer eles reagirem daquela forma. Tudo o que eu sabia era que era sério porque o casal, antes presunçoso e arrogante, agora estava com o rosto vermelho de vergonha. Não demorou muito para eles irem embora. O que partiu meu coração foi que Kevin estava tão envolvido em sua própria cabeça que nem disse adeus a Jeremias. Eu tive que inventar uma história para explicar isso a Jeremias. Mais tarde, quando tudo estava pronto, e eu tinha um tempo para mim, perguntei a Simone o que tinha acontecido porque perdi a melhor parte do drama. Ela me disse que estava cansada de Kevin me menosprezar e exibir sua namoradinha como se ela fosse alguém incrível. Ela disse que sabia que Kevin tinha me influenciado a ficar em casa, o que tornou seus comentários ainda mais irritantes. Ela tentou ficar quieta, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa para tirar os sorrisos dos rostos deles. Foi quando ela decidiu atacar abaixo da cintura, como eles vinham fazendo o tempo todo. Então ela sorriu e me disse que sabia algo sobre a namorada dele que nem Kevin sabia e usou essa informação para envergonhar ele na festa. Assim como eles estavam tentando me envergonhar. Alguns meses atrás, Simone tinha saído com uma amiga em uma loja e viu a namorada dele sozinha lá. Cerca de meia hora depois, Simone viu a menina discutindo com o gerente da loja, e ela parecia à beira das lágrimas. Simone interveio, e o que ela descobriu a chocou. A namorada do meu ex-marido tinha sido pega furtando, tentando roubar centenas de dólares em produtos de maquiagem. O gerente ficou furioso e prestes a chamar a polícia. Simone não sabia o que deu nela, mas a ajudou. Ela levou a menina para tomar um café, onde descobriu que ela tinha dificuldades com furtos em lojas. Ela começou a fazer isso quando criança, e enquanto estava sob controle por um tempo, ela teve uma recaída e achou mais difícil controlar os impulsos. Simone disse que tentou ficar quieta por um tempo, encarando a namorada do meu ex-marido o tempo todo,
dando a ela uma chance de ficar quieta e não ser desagradável porque ela não queria chegar a esse nível. Mas quando os olhares não funcionaram, ela sabia que contar tudo era a única maneira de fazer ela parar. Foi isso que causou tamanha comoção. Só posso agradecer a Simone por me defender, porque sei que eu teria ficado quieta e mantido a paz pelo bem de Jeremias. É bom ter alguém que te apoia tão incondicionalmente. Posso ter perdido um marido no ano passado, mas ganhei uma amiga para a vida, e isso tem muito mais valor. Atualização 1. Já faz alguns dias desde a última atualização, e muita coisa aconteceu nesse tempo. Nos primeiros 5 dias após a festa de Jeremias e todo o fiasco, houve silêncio de Kevin e sua namorada. Sinceramente não achei que eles entrariam em contato comigo porque eu não estava lá quando Simone expôs a menina. Imaginei que o máximo que fariam seria ligar para Simone e assediar ela, mas nada mais. Simone não mencionou nada, então presumi que o drama tinha acabado. Jeremias continuou perguntando por que Kevin foi embora tão rapidamente, e eu tive que continuar dando desculpas porque Kevin também não estava falando com Jeremias. Não entendo como a humilhação foi tão ruim que o fez esquecer que era pai, e que tinha um dever para com seu filho, a quem ele amava mais do que a própria vida um ano atrás. O ressentimento dentro de mim estava crescendo, mas então Kevin me mandou uma mensagem. Eram 2 da manhã de um sábado, e pelo jeito que ele digitou, eu sabia que ele estava bêbado. As mensagens eram bem desequilibradas. Começou muito normal, como se ele quisesse colocar o papo em dia com um velho amigo. Foi tão casual que pensei que ele poderia ter querido enviar para outra pessoa. Então ele me enviou uma enxurrada de mensagens sobre o quanto ele estava arrependido por ter me deixado, como a traição foi o pior erro da vida dele, e como ele sentia tanta falta de mim e da família que partia seu coração todos os dias. Isso continuou até às 5 da manhã. Eu não respondi porque, francamente, eu não sabia o que dizer. Às 6 da manhã ele me enviou uma mensagem de voz e, para ser honesto, parecia sincero. Isso me fez chorar um pouco, mas eu sei que não devo acreditar nele. Minha vida melhorou desde que ele foi embora, então não há chance de eu considerar aceitar ele de volta. Mas ele foi tão sincero que me deixou triste e nostálgica. Na nota de voz, ele confessou que nunca pensou que eu realmente faria o divórcio. Ele disse que seu caso não teve importância e durou muito tempo. Ele alegou que pretendia terminar, mas nunca terminou, e quando peguei, ele ainda achava que havia uma chance de as coisas ficarem bem entre nós. Ele disse que o fato de termos um filho o deixava seguro porque ele acreditava que eu não jogaria a família inteira fora assim. Ele pensou que eu o perdoaria e quando reagi daquela forma, ele pensou que eu estava agindo por impulso. É por isso que ele fingiu. Quando ele finalmente entendeu que eu estava falando sério sobre o divórcio, era tarde demais. Ele disse que sempre pensou que eu não o deixaria e se soubesse que terminaria assim, nunca teria começado nada. Ele não enviou nenhuma mensagem desde então, e eu não respondi porque não sei o que dizer. É uma sensação estranha. Terapêutico em certo sentido, porque agora posso ver que toda a sua bravata era apenas uma fachada, e ele está genuinamente afetado pela perda de sua família. Também me sinto triste que foi assim que terminamos, especialmente porque agora sei que ele também não queria isso. Atualização 2. Obrigado por todos os comentários porque eu estava voltando aos meus velhos padrões, e isso teria acabado mal para mim. Eu deveria ter ficado furiosa depois da nota de voz dele. Isso não foi uma admissão de culpa ou um desejo de arrependimento da parte dele. Foi só uma confissão de que a razão de estarmos aqui é porque eu tomei uma posição por mim mesma, e ele estava realmente contando que eu não fizesse nada sobre isso. A nostalgia momentaneamente quebrou todas as minhas habilidades sensatas, mas agora vejo meu ex-marido como um canalha de cabo a rabo. Pelo que eu vi, Kevin não terminou seu relacionamento. Ela era sua secretária, mas de alguma forma, a gerência descobriu sobre seu problema de furto em lojas, e ela está sendo demitida. Aparentemente isso é demais para Kevin lidar, pois ela não é boa o suficiente para sua imagem, então eles estão terminando ou já terminaram. Eu não poderia me importar menos. Ele não tentou entrar em contato novamente, e não veio visitar Jeremias nenhuma vez, o que é irritante, mas não posso forçar ele a ser pai. Ele tem tentado fazer pontes com seus pais, mas eles não têm sido receptivos. Eles ainda estão do meu lado, e não consigo expressar o quanto sou grata pelo apoio deles. Simone não teve mais contato com ele, dizendo que não consegue mais lidar com ele. É engraçado como a situação virou. Kevin queria me destruir e me isolar, e agora ele é o único sem família e sem parceiro. Sei que não deveria encontrar conforto nisso, mas encontro. Me acalma ver que ele está sofrendo o mesmo destino que queria que eu sofresse.
Se isso não é justiça poética, não sei o que é. Estou feliz por ter tido coragem de deixar ele. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!